Você sabia que existe uma característica em você que, mesmo sendo criticada pelos outros, pode ser exatamente o que o mundo está esperando? Algo que te faz diferente de todos ao seu redor e que pode ser sua maior vantagem na vida. Nos próximos minutos, vou te contar a história de Rafael, um jovem que transformou aquilo que todos chamavam de defeito na descoberta científica mais importante da sua geração. E no final, você vai entender por que ser diferente é, na verdade, ser especial. Antes de começarmos, me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo este vídeo? E se essa história te inspirar tanto quanto me inspirou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história que pode mudar sua perspectiva sobre a vida. Rafael sempre soube que era diferente. Enquanto outros meninos jogavam futebol nos recreios, ele preferia sentar debaixo da grande árvore do pátio, observando as formigas carregarem migalhas de pão ou desenhando padrões nas folhas caídas. Seus colegas o chamavam de esquisito, e ele começou a acreditar que havia algo errado com ele. "Por que você não joga bola com os outros meninos?" perguntava sua mãe, preocupada ao vê-lo sempre sozinho. Rafael apenas dava de ombros, incapaz de explicar que preferia 1000 vezes observar como as sombras mudavam de forma durante o dia do que correr atrás de uma bola ou gritar com os outros sobre times de futebol que não o interessavam. Na escola, enquanto todos corriam pelo pátio ou formavam grupos barulhentos, Rafael descobria coisas fascinantes, como as gotas de chuva formavam padrões diferentes nos vidros, como certas pedras tinham formatos que lembravam animais, como o vento criava músicas diferentes ao passar pelos galhos. Essas descobertas o encantavam de uma forma que ninguém mais parecia entender. Aos 10 anos, Rafael já havia construído uma pequena coleção de objetos especiais em seu quarto. Pedras com formatos únicos, folhas com nervuras interessantes, sementes de diferentes árvores. Para sua mãe, era apenas quinquilharia, mas para ele, cada item contava uma história sobre a natureza e seus mistérios. Ele passava horas organizando e reorganizando sua coleção, criando categorias e padrões que faziam sentido apenas para ele. Os professores começaram a notar que Rafael era diferente também na sala de aula. Enquanto outros alunos decoravam as lições sem questionar, ele sempre perguntava por quê e como. Suas perguntas eram profundas demais para a idade, e muitas vezes os professores não sabiam como responder. "Rafael faz perguntas demais", escreviam nos relatórios escolares, como se curiosidade fosse um defeito. Em casa, durante o jantar, quando sua família conversava sobre o dia, Rafael tentava compartilhar suas descobertas. A formação de cristais de gelo que havia observado na geladeira, o comportamento estranho do gato do vizinho, as diferentes cores que o céu assumia antes de chover. Mas suas observações eram recebidas com sorrisos condescendentes e mudanças rápidas de assunto. Aos poucos, ele foi se calando, guardando suas maravilhas para si mesmo. Conforme Rafael crescia, o peso de ser diferente se tornava mais pesado. No ensino médio, enquanto seus colegas se preocupavam com festas, namoros e popularidade, ele continuava mergulhado em seus interesses peculiares. Havia descoberto a fotografia e passava fins de semana inteiros capturando detalhes que outros consideravam insignificantes. Texturas de cascas de árvore, padrões de luz filtrada através das folhas, gotas de orvalho em teias de aranha. "Você precisa sair mais, fazer amigos normais", insistia seu pai, preocupado com o que considerava isolamento social do filho. Rafael tentou se encaixar algumas vezes, indo a festas onde se sentia como um alienígena observando rituais incompreensíveis. As conversas giravam em torno de assuntos que não despertavam seu interesse, e ele se via fingindo entusiasmo por coisas que considerava superficiais. Na escola, seus trabalhos sempre se destacavam, mas não necessariamente de forma positiva. Quando pediam um ensaio sobre um dia típico, enquanto outros escreviam sobre rotinas escolares previsíveis, Rafael entregava uma análise poética sobre como a luz da manhã transformava seu quarto em um caleidoscópio de cores e sombras. Os professores não sabiam se era genialidade ou excentricidade demais. O bullying sutil mas constante começou a afetar sua autoestima. Estranho, diferentão, cabeça de vento eram apelidos que grudavam nele como etiquetas indesejadas. Rafael começou a questionar se havia algo fundamentalmente errado com ele. Por que não conseguia se interessar pelas mesmas coisas que todos os outros? Por que suas paixões pareciam tão desconectadas do mundo real? Durante uma aula de literatura, quando discutiam sobre conformidade social, Rafael teve um momento de clareza dolorosa mas libertadora. A professora perguntou à classe: "O que vocês acham que acontece quando todos pensam igual?" E ele, pela primeira vez em meses, levantou a mão.
O mundo fica sem cor, respondeu, surpreendendo a todos com a profundidade da resposta. Alguns riram, mas a professora olhou com interesse genuíno. Naquela noite, Rafael escreveu em seu diário pela primeira vez em anos: talvez o problema não seja eu ser diferente. Talvez o problema seja eu querer ser igual. Era o início de uma jornada de autoaceitação que mudaria completamente sua perspectiva sobre si mesmo e sobre o valor da sua singularidade no mundo. Aos 17 anos, Rafael teve sua primeira grande revelação sobre o valor de sua diferença. Durante um projeto escolar sobre meio ambiente, enquanto seus colegas pesquisavam estatísticas na internet, ele decidiu fazer algo completamente diferente: documentar fotograficamente as mudanças em um pequeno bosque próximo à escola ao longo de 3 meses. O que descobriu o chocou. Através de suas lentes curiosas, Rafael percebeu que o bosque estava morrendo lentamente. Suas fotografias detalhadas mostraram a progressiva deterioração das folhas, o desaparecimento gradual de certas espécies de insetos, a mudança na cor e textura da água de um pequeno riacho que cortava a área. O que para outro seria apenas um monte de árvores, para ele era um ecossistema complexo enviando sinais de socorro. Quando apresentou seu projeto, usando uma narrativa visual poderosa que combinava suas fotografias com observações científicas meticulosas, o silêncio na sala foi total. Pela primeira vez, seus colegas o olharam não com estranheza, mas com admiração. O professor de biologia, impressionado, sugeriu que Rafael enviasse o trabalho para um concurso regional de jovens cientistas. Para sua surpresa, Rafael ganhou o primeiro lugar. Mais importante que o prêmio, foi o reconhecimento de que sua forma estranha de ver o mundo tinha valor real. Sua capacidade de notar detalhes que outros ignoravam, sua paciência para observar mudanças lentas, sua paixão por documentar o aparentemente insignificante, tudo isso se revelou como talentos raros e valiosos. A vitória trouxe mudanças inesperadas. Jornalistas locais quiseram entrevistar o jovem cientista autodidata, e suas fotografias foram exibidas em uma galeria da cidade. Pela primeira vez na vida, Rafael se viu sendo celebrado por ser exatamente quem era, não por tentar ser como os outros. A experiência foi transformadora. Mais importante ainda foi o convite que recebeu para participar de um grupo de jovens pesquisadores da universidade local. Lá, encontrou outros estranhos como ele, pessoas apaixonadas por observar, questionar e descobrir. Percebeu que não estava sozinho no mundo, e que havia um lugar onde sua diferença não apenas era aceita, mas era essencial. Naquele verão, trabalhando ao lado de biólogos e ambientalistas experientes, Rafael finalmente entendeu que sua estranheza era, na verdade, uma forma especial de inteligência. Sua capacidade de se conectar profundamente com a natureza, de ver padrões onde outros viam caos, de encontrar beleza no que era considerado comum, essas não eram falhas, eram superpoderes. A entrada na universidade trouxe novos desafios para Rafael. Estudando biologia em uma das melhores universidades do país, ele finalmente estava cercado por pessoas que compartilhavam sua paixão pela ciência, mas ainda assim se sentia diferente. Seus colegas seguiam caminhos acadêmicos tradicionais, focando em especializações bem estabelecidas, enquanto Rafael continuava sendo atraído por abordagens interdisciplinares que combinavam arte, ciência e filosofia. Durante o segundo ano, um professor renomado ofereceu uma oportunidade única: participar de uma expedição de pesquisa à Amazônia para documentar espécies em risco de extinção. A competição era feroz. Apenas 3 estudantes seriam selecionados entre mais de 100 candidatos. Rafael sabia que sua abordagem não convencional poderia ser tanto sua maior vantagem quanto sua ruína. Enquanto outros candidatos prepararam apresentações técnicas repletas de termos científicos e metodologias padronizadas, Rafael criou algo completamente diferente. Desenvolveu um projeto que propunha documentar a floresta não apenas através de dados científicos, mas através de uma narrativa visual que conectasse as descobertas científicas com histórias humanas e impacto emocional. Sua ideia era criar um diário visual da biodiversidade que tornasse a ciência acessível ao público geral. A apresentação foi um momento de verdade. Diante de uma banca de professores sérios e colegas competitivos, Rafael mostrou como sua forma única de ver o mundo poderia revolucionar a comunicação científica. Usando suas fotografias anteriores como exemplos, demonstrou como imagens poderosas combinadas com narrativas envolventes poderiam fazer mais pela conscientização ambiental do que papers acadêmicos tradicionais. A reação inicial foi mista. Alguns professores questionaram se sua abordagem era séria o suficiente para pesquisa de nível universitário. Houve comentários sobre falta de rigor acadêmico e romantização da ciência.
Rafael sentiu o familiar frio no estômago da rejeição, a velha sensação de ser julgado por ser diferente. Mas então, algo inesperado aconteceu. O professor líder da expedição, Dr. Santos, um homem conhecido por sua severidade acadêmica, fez uma pergunta que mudou tudo. Rafael, você pode nos mostrar como sua abordagem levou a descobertas científicas concretas no passado? Rafael respondeu contando sobre o bosque que havia documentado anos antes, e como suas observações artísticas haviam sido posteriormente validadas por estudos científicos formais. Dr. Santos sorriu pela primeira vez na apresentação. Jovem, você acabou de nos mostrar que ciência e comunicação não são opostos, são parceiros. Você está selecionado. A sala ficou em silêncio, e Rafael percebeu que tinha acabado de provar algo fundamental. Sua diferença não era um obstáculo para o sucesso, era o próprio caminho para ele. A expedição à Amazônia foi transformadora de maneiras que Rafael nunca poderia ter imaginado. Nos primeiros dias, enquanto seus colegas selecionados, Marcos e Ana, ambos estudantes exemplares com abordagens científicas tradicionais, se concentravam em coletar dados e catalogar espécies de forma sistemática, Rafael inicialmente se sentiu perdido na imensidão da floresta. Sua abordagem diferente logo mostrou valor inesperado. Enquanto documentava visualmente o comportamento de uma família de macaco-saranha, Rafael notou padrões sutis em seus movimentos que seus colegas haviam perdido. Sua paciência para observar longamente e sua sensibilidade para detalhes aparentemente insignificantes revelaram que os primatas estavam se comunicando através de gestos específicos, uma descoberta que poderia ter implicações importantes para o estudo da comunicação animal. Dr. Santos ficou intrigado quando Rafael apresentou suas observações. Como você notou isso? Perguntou o professor. Rafael explicou que sua experiência fotografando havia treinado seu olho para perceber padrões sutis e mudanças graduais que outros poderiam considerar irrelevantes. Sua estranheza estava se revelando como uma habilidade científica valiosa. A verdadeira descoberta veio na terceira semana. Enquanto documentava uma área que seria desmatada no mês seguinte, Rafael notou algo que fez seu coração acelerar. Entre as raízes de uma árvore gigante, encontrou uma espécie de orquídea que nunca tinha visto antes. Sua primeira reação não foi científica, mas estética. A flor era incrivelmente bela, com padrões únicos que pareciam pintados à mão. Fotografou a orquídea de todos os ângulos possíveis, documentando não apenas sua aparência, mas seu habitat específico, a luz que recebia, as outras plantas ao seu redor. Quando mostrou as imagens para Dr. Santos, o professor ficou em silêncio por longos minutos. Rafael, disse finalmente, você pode ter descoberto uma nova espécie. A confirmação veio semanas depois, de volta ao laboratório. A orquídea era, de fato, uma espécie completamente nova para a ciência. Mas o mais impressionante foi como a descoberta aconteceu, não através de busca sistemática ou metodologia tradicional, mas através da sensibilidade estética única de Rafael, sua capacidade de se conectar emocionalmente com a natureza de uma forma que o levou a notar o extraordinário no que outros viriam como comum. A descoberta mudou tudo para Rafael. Pela primeira vez, ele entendeu completamente que sua diferença não era apenas aceita no mundo científico, era necessária. Sua forma única de observar e se conectar com o mundo natural revelou algo que abordagens convencionais poderiam ter perdido para sempre. A orquídea recebeu seu nome científico, Orchidaceae refalez, uma homenagem ao jovem cientista cuja perspectiva diferente salvou uma espécie da extinção antes mesmo dela ser conhecida. O retorno da Amazônia marcou um ponto de virada definitivo na vida de Rafael. A descoberta da nova espécie de orquídea não apenas lhe trouxe reconhecimento acadêmico, mas também uma compreensão profunda sobre o valor da sua perspectiva única no mundo. Universidades renomadas começaram a convidá-lo para palestras, e sua abordagem interdisciplinar entre arte e ciência ganhou atenção internacional. Mas foi durante uma palestra em sua antiga escola que Rafael teve seu momento mais significativo de reconhecimento pessoal. Voltando ao lugar onde havia sido chamado de estranho e diferente, ele agora estava ali como um jovem cientista respeitado, compartilhando sua jornada com uma nova geração de estudantes. No auditório, viu rostos familiares, alguns dos mesmos colegas que haviam zombado dele anos antes. Vocês sabem, começou sua palestra, quando eu era estudante aqui, muitas pessoas me diziam que eu era diferente, como se isso fosse algo ruim. Hoje eu descobri que ser diferente não foi meu obstáculo, foi minha maior força. Contou sobre como sua estranheza infantil se transformou em uma carreira científica de sucesso, e como suas observações estranhas salvaram uma espécie da extinção. Durante a sessão de perguntas,
uma menina tímida no fundo da sala levantou a mão. Eu também sou diferente dos outros. Eu gosto de observar nuvens e desenhar formas que vejo nelas. Todo mundo diz que é bobagem. O que eu faço? Rafael sentiu o coração apertar, reconhecendo nela a criança solitária que ele havia sido. Nunca pare de fazer o que você ama, respondeu com emoção. O mundo precisa de pessoas que veem nuvens de forma diferente. Sua perspectiva única pode levar a descobertas que pessoas normais nunca fariam. Sua diferença não é um defeito, é seu superpoder. Só demora um tempo para descobrirmos como usá-lo. Após a palestra, vários estudantes se aproximaram, contando suas próprias histórias de se sentirem diferentes e deslocados. Rafael percebeu que havia uma geração inteira de jovens estranhos que precisavam ouvir que seus dons únicos eram valiosos. Decidiu naquele momento que parte de sua missão seria mentorear esses jovens, ajudando-os a transformar suas diferenças em forças. Nos meses seguintes, Rafael criou um programa de mentoria para jovens cientistas atípicos, oferecendo orientação para estudantes que, como ele, tinham abordagens não convencionais para a ciência. O programa se tornou um sucesso, conectando mentes criativas com oportunidades de pesquisa que valorizavam a diversidade de pensamento. Rafael finalmente entendeu que sua jornada não era apenas sobre aceitar sua própria diferença, mas sobre criar um mundo onde outros jovens únicos pudessem florescer desde cedo. 5 anos após formar-se, Rafael havia se tornado uma referência em comunicação científica visual. Seu trabalho documentando espécies em risco havia resultado em várias descobertas importantes, e mais crucial ainda, em uma conscientização pública significativa sobre conservação ambiental. Suas exposições fotográficas científicas atraíam tanto acadêmicos quanto o público geral, criando pontes entre o mundo da pesquisa e a sociedade. O reconhecimento veio de forma inesperada quando Rafael recebeu um convite para falar no TED sobre a ciência do olhar diferente. Sua palestra, que combinava suas descobertas científicas com reflexões sobre neurodiversidade e pensamento criativo, se tornou viral, alcançando milhões de visualizações e inspirando uma nova geração de cientistas a abraçar suas perspectivas únicas. Mas o impacto mais profundo do trabalho de Rafael estava acontecendo em sua própria comunidade. O programa de mentoria que havia criado estava transformando vidas de jovens que se sentiam deslocados em sistemas educacionais tradicionais. Maria, uma adolescente que passava horas observando padrões de crescimento de fungos em seu quintal, agora estava desenvolvendo pesquisas sobre biorremediação. João, que colecionava sons da natureza desde criança, estava criando mapas acústicos para a conservação de habitats. Rafael percebeu que estava criando algo maior que um programa de mentoria. Estava construindo uma rede de pensadores diferentes que se apoiavam mutuamente e validavam suas abordagens únicas para entender o mundo. Cada jovem que ele orientava trazia perspectivas que enriqueciam o grupo todo, criando um ambiente onde a diferença era não apenas aceita, mas celebrada como essencial. Durante uma reunião com seus mentes, uma discussão sobre biomimética levou a uma descoberta fascinante. Lucas, um jovem autista com obsessão por teias de aranha, havia notado padrões estruturais que poderiam revolucionar a engenharia de materiais. Sua observação, inicialmente considerada uma fixação, revelou-se uma intuição científica brilhante que atraiu o interesse de pesquisadores internacionais. Vocês veem, Rafael disse para o grupo naquele dia. Cada um de vocês possui uma forma única de processar informação que pode levar a descobertas que cérebros típicos nunca fariam. Nossa diferença não é acidental, é evolutivamente vantajosa. Ele estava começando a entender que a diversidade neurológica e de perspectivas era crucial para o avanço da ciência e da sociedade. A rede de Rafael estava crescendo organicamente. Mentes tornavam-se mentores, criando uma comunidade autossustentável de pensadores diferentes que se apoiavam e inspiravam mutuamente. Universidades começaram a buscar ativamente estudantes com perfis atípicos, reconhecendo que abordagens não convencionais eram essenciais para a inovação científica. Rafael havia catalisado uma mudança cultural significativa na forma como a diferença intelectual era percebida e valorizada. Uma década depois de sua primeira descoberta na Amazônia, Rafael refletia sobre a jornada extraordinária que sua estranheza havia proporcionado. Agora diretor de um instituto de pesquisa interdisciplinar que ele havia fundado, observava uma nova geração de cientistas trabalhando em projetos que combinavam arte, tecnologia, biologia e filosofia de maneiras que teriam sido impensáveis anos antes. O instituto havia se tornado um modelo global para a educação científica inclusiva. Estudantes de todo o mundo chegavam lá não apesar de suas diferenças, mas por causa delas.
autistas com habilidades excepcionais de reconhecimento de padrões, jovens cuja criatividade acelerada gerava conexões inovadoras, introvertidos cujas observações silenciosas revelavam verdades profundas. Todos encontravam no instituto um lar intelectual. Uma manhã, enquanto caminhava pelos laboratórios, Rafael parou diante de uma placa na entrada principal que ele mesmo havia escolhido. A genialidade não é sobre pensar como todos pensam, só que melhor. É sobre pensar de forma completamente diferente. Aquelas palavras resumiam não apenas a filosofia do instituto, mas sua própria jornada de vida. Naquele dia, recebeu uma carta que o emocionou profundamente. Era de Ana, a menina tímida que havia perguntado sobre observar nuvens em sua palestra na escola anos antes. Agora uma meteorologista renomada, ela havia desenvolvido um sistema inovador de previsão do tempo baseado em padrões visuais que outros cientistas haviam ignorado. Professor Rafael, escrevia ela, você me ensinou que minha diferença era minha força. Hoje, essa força salva vidas através de previsões meteorológicas mais precisas. À noite, em seu escritório, Rafael abriu seu antigo diário, o mesmo onde havia escrito, anos antes, talvez o problema não seja eu ser diferente. Talvez o problema seja eu querer ser igual. Acrescentou uma nova entrada. Hoje entendo que não apenas aceitei minha diferença, mas descobri que ela é um presente para o mundo. Cada pessoa única que ajuda a florescer multiplica esse presente. Rafael percebeu que havia participado de uma revolução silenciosa mas poderosa. Uma revolução que não aconteceu através de protestos ou manifestos, mas através do simples ato de pessoas diferentes se recusarem a se esconder e, em vez disso, escolherem brilhar em sua singularidade. Cada descoberta científica feita por uma mente atípica, cada inovação criada por alguém que pensava diferente, cada problema resolvido por uma perspectiva única era um golpe contra a tirania da conformidade. Enquanto observava as estrelas através da janela de seu escritório, um hábito que mantinha desde criança, Rafael sorriu. Aquele menino solitário que preferia observar formigas a jogar futebol havia se tornado um catalisador para uma mudança fundamental na forma como a sociedade valoriza a diferença humana. Não era apenas sua própria vida que havia sido transformada, era o futuro de incontáveis mentes brilhantes e diferentes que agora tinham permissão e encorajamento para serem exatamente quem eram. A mensagem final era clara e poderosa. Em um mundo que constantemente pressiona pela conformidade, ser diferente não é apenas corajoso, é revolucionário. E às vezes, as revoluções mais importantes são aquelas feitas por pessoas que simplesmente se recusam a apagar sua singularidade para se encaixar no molde de todo mundo.